Olá, queridos irmãos da Igreja Batista em Jardim Colonial. Quem fala é o Bruno. E hoje nós vamos, assim como hoje e também na próxima semana, vamos meditar em dois textos da Palavra de Deus do livro de Atos. Nós vamos meditar hoje no capítulo 3. Na verdade é uma sequência da mesma história, algo que eu tenho feito às vezes aqui no canal e que eu creio que tem sido muito útil para a gente estudar um pouquinho de maneira única, né? Uma história e diferentes ângulos, diferentes sequências e como aquilo aqui vai acontecendo. E hoje nós vamos ver Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Quero destacar aqui, irmãos, o versículo 6. Se Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Nazareno, ande. Irmãos, essa história é uma história muito bonita, uma história muito comovente, é uma história que mostra um milagre, que mostra realmente os apóstolos de Jesus ali começando seu ministério. Aqui no capítulo 3 é a primeira situação ali real, concreta, descrita no livro de Atos a respeito dos apóstolos após a vinda do Espírito Santo. Então, o começo do trabalho deles ali sem Jesus. E a gente pode ver alguns detalhes importantes, interessantes nessa história. Primeiro, no começo do texto ele fala que esse homem, que a Bíblia aqui ela não descreve o nome da pessoa, este homem, ele era um mendigo, ele era aleijado, ele ficava à porta do templo. Aqui fala que ele era mendigo desde a nascença, aleijado desde a nascença. E ele era sempre colocado à porta do templo. Então, um detalhe interessante, né? Porque a Bíblia não fala claramente o tempo que esse homem ficava à porta do templo. Mas anos antes, ou meses antes, tempos antes, que personagem que toda hora entrava no templo, que toda hora ia para o templo, e quando ia para Jerusalém, geralmente ficava no templo, discutindo com os fariseus, curando pessoas, fazendo milagres? Jesus. Então existe uma possibilidade muito grande, né? Não podemos cravar aqui, mas muito grande, de que este homem já tivesse visto Jesus e que Jesus de certa forma já tivesse cruzado seu caminho. Se ele sempre ficava à porta do templo, Jesus ele ia constantemente ao templo quando estava em Jerusalém, talvez esse homem já tivesse passado, Jesus já tivesse passado por esse homem em algum momento da vida dele. É muito provável que isso tenha acontecido, até por ser um mendigo, aleijado. Ele não tinha ali uma locomoção muito grande, então a vida dele provavelmente era a mesma, sempre de sair de onde ele dormia até ali a porta do templo para poder mendigar e pedir dinheiro para que as pessoas pudessem ajudá-lo de alguma forma. Por que será que Jesus não o curou? Por que será que, caso Jesus tenha realmente encontrado com ele antes, passado por ele antes, não o curou? Bem, Deus ele tem os seus propósitos. E esse milagre que acontece agora, anos depois dessas possibilidades de milagre acontecerem, faz com que o ministério de João e de Pedro ali ele se impulsione, que o ministério de Pedro ali e de João ele ganhe uma projeção maior, agora não como apenas
os homens que seguiam Jesus, que estavam sempre com Jesus, mas sim como homens que tinham uma vida própria, um ministério próprio, lógico, em nome de Jesus, mas eles eram, digamos assim, entre aspas, os principais no ministério agora. Deus ele reservou esse momento e esse período para a vida de Pedro e de João e desse homem especificamente. E aí quando eles encontram esse homem pede esmola como ele fazia para todas as pessoas que entravam no templo. E a Bíblia fala que quando eles olham para o homem pensou que eles iam dar alguma coisa, algum tipo de dinheiro, alguma esmola. E nesse encontro a dita frase: não tenho prata nem ouro, mas que tenho isso lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E isso faz com que aquele homem se cure. Irmãos, longe de mim propor que você, ao encontrar um mendigo, uma pessoa pedindo dinheiro, e é uma coisa tão comum, infelizmente, na sociedade brasileira, infelizmente pela desigualdade social, talvez agora em épocas de crise, de coronavírus, mais pessoas estejam passando por necessidades, pessoas pedindo dinheiro, especialmente aquelas que têm algum tipo de doença, que você vire para elas e mande elas andar em nome de Jesus. Você não é apóstolo. Você pode orar pelo milagre, Jesus pode fazer um milagre, mas você não tem essa autoridade apostólica que Pedro e João tinham aqui. Mas uma coisa você tem em comum com eles, que é Jesus. E isso você pode dar, porque ali é o que eles falaram: nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E deram Jesus ali, naquele caso, curando aquele homem. Mas nem só assim Jesus se manifesta na vida das pessoas. Jesus ele se manifesta de várias formas. Então, se você tiver uma oportunidade, dê o que você tem. Dê Jesus. Mostre o amor que Jesus tem por você e a maneira como Jesus mudou a sua vida para aquela pessoa. Dê Jesus. Se realmente você tem um relacionamento real, verdadeiro, íntimo com o Senhor Jesus Cristo, quando alguém perguntar para você, quando alguém te pedir alguma coisa, você pode falar: olha, até pelo nosso contexto, né, sabemos que muitas pessoas usam esmolas e dinheiros de maneira indevida. Eu falo: olha, o que eu posso te dar é Jesus. E compartilhe o amor de Deus com essa pessoa. Quem sabe essa pessoa aqui não seja como esse mendigo que teoricamente teve outras oportunidades anteriormente, mas que Deus colocou um momento específico, uma situação depois, para que ela fosse alcançada. Talvez uma pessoa que você encontrou, que está mendigando, que está pedindo alguma coisa, essa pessoa já tenha tido contato com o Evangelho, já tinha ouvido o Evangelho, às vezes já tenha crescido, nascido em berço evangélico, mas ela está longe de Deus, ela está passando por dificuldade. E aí, nesse encontro com você, um compartilhar uma palavra de amor vinda de Jesus pode tocar na vida daquela pessoa, e aquela pessoa possa ser alcançada naquele momento por Jesus. Irmão, irmã, dê o que você tem. Você tem Jesus? Então, quando alguém pedir para você, dê Jesus. Que Deus nos abençoe.